como vocês estão? Hoje vim fazer aquela proposta que eu tinha combinado, que eu tinha sugerido de fazer uma Oi um pouco diferente. Não só fazer highlights ou trazer replays e plays que aconteceram na Oi, mas tentando explicar um pouco o conceito a da classe também, do porquê que eu fico fazendo algumas coisas ou do porquê que eu não faço. Tô aqui com o meu planozinho maravilhoso, a Sugar, liderada aí pelo Sagara. E basicamente nesse vídeo eu quero mostrar como que a gente joga atualmente de mecânico. Obviamente que não vai ser como a gente jogava antigamente no Pro, que era um pouco mais explosivo as coisas, então a gente tinha muito mais facilidade de fazer todas as questões de SD, do mecânico de fato. Mas ainda está divertido, ainda é uma classe viável para se jogar, uma classe muito boa para ajudar também, principalmente na parte da defesa, né? Para começar, mostrar meu hotkeezinho, como ele estava. Algumas coisas já modificaram, tá? Dessa última guerra para que a gente vai jogar para a próxima. Mas basicamente, o mecânico ele tem muita usabilidade de auxílio, sabe? Tipo, é muito mais a questão de você ser utilidade do que você de fato sair na frente de todo mundo tentando matar todo mundo. E por isso parece ser chato no início, mas é bem divertido, na verdade. Você conseguir fazer as defesas, você conseguir auxiliar seu clã para conseguir segurar castelo ou para você entrar num castelo e dar SD. Então, basicamente, os equipamentos vão ser voltados mais para defesa e para resistência. Então, aqui eu estou usando as boinas aladas, que vai me dar aí 10% de resistência de humanoide e humano, nem de def mágica, tá? O óculos 3D, que basicamente também vai me dar uma resistência legal de propriedades neutras. Então você vai conseguir tancar aí os danos que o pessoal tá dando aí de ataque. A placa de cerco, né? Porque hoje é a mais viável aí para você utilizar na guerra. Você vai ter muita questão de resistência à raça humana. Os buffs e os atributos dela só funcionam dentro da GDE, tá? Então não tentem usar como equipamento para PvE. Tô usando um Prometeu com o escudo da cinza com o sapo de Tara, que também vai me dar resistência, tá? Fora isso, eu utilizo botas de cerco, todo o combo de cerco eu tô utilizando. A carta Hydric e aqui a Ferus verde nas botas, tá? Como trinket. Eu utilizo o pingente da harmonia porque é o que eu utilizo hoje no PvE, então eu não vejo nenhum ainda pingente ainda que vá fazer alguma diferença. E aí aqui tem um pulo do gato, né? Aqui, se vocês perceberem, eu dei uma suitada na hora que a gente entra no castelo. Aqui basicamente, ficando mais ou menos, a gente está entrando no castelo vazio para quebrar o império e tentar chamar alguém pra gente fazer um GVG, tá? Basicamente, aqui eu suitei uma massa que, tipo, não vai dar tanto dano, mas ela dá muita utilidade. Que ela tá equipada com 4 cartas Growth, tá? Essa carta Growth, o que que ela faz? Ela dá um debuff de cristalização. E cristalização, cara, é uma parada um pouquinho roubada porque o cara não consegue potar, ele não consegue recuperar HP com potes. E para que ele consiga botar e fazer as coisas que ele precisa, ele necessita zerar o SP dele. Então, basicamente, é muita utilidade. Então, eu utilizo dentro do canhão e também no gás lacrimogêneo. E eu utilizo 4 dela. Obviamente que o que a gente quer não é dano, a gente quer, de fato, esse debuff para dentro do coisa, do ataque que a gente quer, tá? Bom, basicamente aqui a gente tá quebrando a Império. Eu fiquei ali mais pelo roleplay mesmo.
Eu utilizo bastante o campo de visibilidade, tá? Geralmente o pessoal não utiliza, mas é uma habilidade muito boa, apesar de gastar muito SP, tá? Mas é uma habilidade muito boa. Se a gente ler aqui, com exceção do usuário, ou seja, só você. Ah, tá. Ó, aqui entrou um recaller da Red e a gente precisou matar ele, né? Porque senão ele ia recalar o clã dentro da gente. E aí, basicamente, é uma habilidade que é muito importante, que às vezes a gente não se liga quão importante é o do sensor infravermelho. Cara, isso aqui é uma revelação bufada e ainda reduz a esquiva do usuário que você revelar. Então, tipo, é muito bom. Então, sempre tenha ela pra Oi. Aqui a gente tomou um recaller do Sagara pra gente conseguir fazer defesa. Então, basicamente, qual que vai ser a minha função aqui nesse momento, tá? É proteger as nossas classes mágicas, as nossas classes que são mais frágeis, né? Então, Warlock, o Sorcery. Então, a minha função nesse momento é defender e é segurar esses caras para eles não morrerem. Então, antigamente no BRO era muito costume utilizar o campo protetor, que aí ele vai te dar resistência, ainda é útil, mas como a classe dos Hunters está um pouquinho defasada aqui no server, e o que está impactando mais são os Warlocks, os Shuras, os Sicários e os RKs, eu costumo utilizar muito mais o campo de invisibilidade. Por quê, tá? Campo de invisibilidade, ele vai esconder todo mundo que estiver lá dentro e vai deixar eles intangíveis. Então, assim, se passar um Shura, um RK, obviamente que eu acho que não vai ser uma coisa fácil ali, ó. Se vocês verem, o pessoal tá tentando entrar e já tá tomando tudo. Então, dentro do campo de invencibilidade, o pessoal não consegue ser alvejado, ou seja, o pessoal não consegue tomar dano, tá? Então, é uma skill que gasta muito SP, mas é uma skill muito útil, tá? E você tem que ficar renovando de 20 em 20 segundos, não leva ao máximo, mas é uma skill muito útil, tá? Principalmente se você vê que alguém passou ou não, ó, passou um Shura, mas ficou. Então, aqui entrou o clã inteiro, tá, dos caras, então é muita gente. E qual que foi a minha ação ali, né? Como eu vi que eles iam entrar, que eles invadiram, a minha ação era dar uma SD lá. Problema, tá? O problema disso é o seguinte, muito Sorcery, então se vocês verem, a gente tem muito Sorcery dentro do clã que entrou. E, cara, SD, infelizmente, não funciona em cima do ME. Então, isso é uma das coisas que me deixou um pouco triste de jogar aqui de Mecha na Oi, porque tá difícil. Porque o pessoal tá muito ligeiro com essa questão da SD. E os Sorcerers estão muito mais espertos nessa questão, que se eles derem o ME no chão, você vai explodir e você não vai dar dano em ninguém. Um dos pontos que é importante falar hoje nosso point é aqui em Moscóvia, tá? Qual que é o problema disso, tá? E já é um adendo para vocês utilizarem aí no clã de vocês. O Mecha, em alguns points, ele não tem o NPC que gera o robô para você. Então, cara, se você tem se o point do seu clã é um lugar que não tem, é um pouco difícil, porque você vai ter que ir para Frontera ou ir para alguma cidade que tenha esse NPC para pegar teu robô. Por quê? Porque não compensa e não dá para você utilizar o robô de emergência, tá? Por quê? Pensa que o robô de emergência ele tem um cooldown, você não pode ficar usando ele todo momento. Tipo, caiu o robô, vou usar. Ele tem um cooldown aí, um delay de skill. Ou seja, cara, se você explode e você precisa voltar, se você utilizou esse item, meio que você vai morrer inutilmente no meio do GVG, porque você acabou utilizando ele fora de
de, de caso, né? Tipo, você utilizou ele no momento que não era para ter usado. Então, assim, não utilizem o robô de emergência toda hora. Obviamente que vai ter momentos que, tipo, você fala, cara, eu preciso, vou tomar um recal aqui e não vai ter jeito, então eu preciso utilizar. Beleza. Só que não fica utilizando sempre, principalmente quando você sabe que você não vai precisar, porque depois, no momento que você for precisar, meio que você não vai ter, tá? É... Boa. E assim, lembrando que óbvio, a gente vai. A guerra é assim, a gente vai tomar. Vamos ser wipeado, vamos wipear os clãs, vamos segurar a defesa, ou às vezes vai passar porque aconteceu algum ponto. Então, não se frustrem de tipo, putz, meu clã não conseguiu segurar, ou eu morri. Aqui a gente vai tomar um recal pra gente fazer outro GVG no mapa. Basicamente, a minha função era segurar. Se vocês verem bem, a gente vai entrar. Cara, isso daqui eu até acabei mandando no nosso grupo de clã. E, cara, isso daqui mata mecânico realmente, cara. Isso daqui mata. Porque pensa, a minha função na defesa ser utilidade, ajudar meu clã. E no ataque, cara, eu preciso entrar o mais rápido possível e tentar dar SD para matar. Obviamente que se eu desse uma SD aqui, provavelmente eu levaria alguns que estão aqui na porta. Mas o meu pensamento é tentar matar esses caras que estão aqui para trás. Então, se vocês forem ver bem, eu tenho 3 sorcerers, 4 sorcerers aqui. Cara, isso aqui para cair esse ME do chão é quase que impossível. Outro ponto que eu não dei SD no início aqui, tá? Se você ver bem, eu tenho um RG, 2 renegados, um RK, outro RK aqui. Se eu dou um SD aqui, meio que provavelmente eu levo algumas pessoas, só que o interessante é tentar matar as classes de utilidade, porque na hora que a gente faz essa entrada, a ideia é que seja um engolidão, né, nesse momento que a gente deu. E dar um engolidão no outro clã. Se você reparar bem, o outro mecânico ele fez a mesma atitude que eu tive no outro GVG, ele teve a mesma ideia. Então, exemplo, ele estava aqui na defesa, ele já está saindo daqui para, se acontecer algum problema, ele explode aqui na frente ou explode no próximo portal e aí ele consegue levar uma quantidade legal de pessoas e segura a defesa. Então, a principal característica aqui do mecânico é assim, você vai ser suporte na hora da defesa, seu líder fala, cara, eu preciso que você dê SD, você vai dar SD, irmão. Aí é divertido, você mata geral, mata algumas pessoas, então é bem legal. Nesse caso aqui, os caras conseguiram segurar, então, tipo, cara, a gente ainda consegue levar algumas pessoas, ó, vou até colocar um pipinho mais abaixo. A resistência que eu tô, se você for ver bem, pelos equipamentos, também é bem legal. Então, cara, eu demorei pra morrer aqui com todo mundo em cima de mim. A gente mata ainda, limpa aqui, né, os caras aqui do clã, mas não é o suficiente. Eu tô usando uma CK também, tá? Eu esqueci de falar porque eu dei uma suitada. CK é muito boa, gente. Vale muito a pena. Pra mecânico, por mais que você não vá dar tanto dano, cara, isso te dá uma resistência muito boa. Isso te dá uma ajuda muito grande na SB, porque tipo, você vai ignorar toda a defesa do cara. Se você puder encantar lá em Malandro, também vale muito a pena. Aqui eu peguei Int, por quê? Porque eu ainda tô 166, eu preciso pegar mais leves para colocar mais atributos em Int, tá? Então, como eu sabia que a minha tava faltando, lembrando, tá? A SD, ela é baseada no sua VIT atual e no seu SP. Então, quanto mais você tiver no momento, mais dano você vai dar, tá? O multiplicador é em cima da sua Int, da sua VIT.
Então lembra sempre de, cara, vou explodir, tenta estar com o HP cheio e com o SP cheio, porque é onde você vai causar mais dano. Então nesse caso aqui, eu coloquei 2 pedras de int, foi na cagada, tá, gente? Eu não gastei rio de dinheiro pra colocar isso aqui, eu fui de primeira, caiu, eu não fiquei pensando certo também, porque pensa que a Ilha de Deus do Mar tá muito cara, velho, tá 70 caro. Então não dá pra ficar tentando 70 milhões de vezes. E a ideia é essa, tá? Você sempre ter uma resistência muito grande pra você fazer exatamente o que eu fiz aqui. Obviamente que eu vou morrer, porque eu tô tomando chapuletada do RG, chapuletada aqui dos caras aqui de fora, HO do Shura, mais os caras, mais o trovador. Então, cara, eu vou morrer, mas eu tô segurando bem até. Tô colocando mais o Warlock aí. Então, assim, é uma resistência muito boa, dá pra tancar legal com esses equipamentos. Não é tão caro assim, comparado aos equipamentos, sei lá, de XX no momento, que são os equipamentos mais caros que a gente tá tendo, de RK também. Então, é uma build que você consegue fazer, são equipamentos que você consegue comprar com valores acessíveis, não são equipamentos tão caros. Os refinamentos, infelizmente, para você conseguir os bônus, você vai precisar fazer. Aí acaba complicando um pouquinho, mas não é nada, um bicho de 7 cabeças, tá? Aqui vai acontecer o que eu falei para vocês, ó. Eu já deixo salvo em Frontera, porque eu sei que, por mais que o point do meu clã seja em Moscóvia, eu vou precisar voltar no NPC para pegar o robô. Tem outros locais, tá? Dê uma pesquisada aí no Broly. Tem outros locais para você utilizar o robô, talvez não no seu point de clã já tenha o NPC, mas no meu caso não tem, cara. Aí eu tenho que sempre ir pra fronteira, voltar, descansar. Ah, tá. Isso é um ponto legal. Eu acho que a maioria já sabe, mas os iniciantes aí vale muito a pena falar para você começar a jogar guerra. Cara, salva em uma estalagem e descansa. Sempre descansa, cara, porque é 5K, é 5K que vai pro saco, mas, cara, isso facilita e ajuda o trabalho dos seus ABs infinitamente. O cara não vai precisar colocar santuário, não vai precisar ficar te dando curar 70 vezes para te curar. Você tem um HP muito alto, então assim, o AB não vai se preocupar. E aí lembra que, exemplo, um clã tem de 20 a sei lá quantos membros. Se todo mundo não descansar e tipo não recuperar a vida, pensa que o AB vai ter que curar todo mundo. Então assim, a guerra é uma parada um pouco rápida. Se você perder o timing de algumas coisas, meio que você perde GVG, perde castelo, wipeado. Então assim, você tem que ser um pouco ligeiro para fazer essas coisas. E uma delas, se for de uma ajuda, né, que eu possa dar, cara, sempre descansa, sempre entra no NPC, dá uma descansada, volta com tudo ok, para você conseguir ajudar seu AB, tá? E ajudar sua própria sanidade mental. Aqui da guerra a gente continuou, tá? Então dá uma aceleradinha pra gente dar uma olhada, a gente tá tomando decisão, só agora tá pensando o que a gente pode fazer. Então lembrando que a guerra não é só a porradaria, só entrar no castelo, matar todo mundo, também tem umas estratégias que a gente deve seguir. Também tem os castelos que você quer pegar, então dependendo do seu líder já tem os castelos prontos, e o Sagara geralmente já tem os castelos que ele quer conquistar. Então não é só entrar e sair porradando, tá? Entrar e ajudar seu clã. Aqui a gente está se direcionando a um dos castelos. Se vocês repararem, é um castelo que está tendo uma treta grande até. E aí a gente vai fazer a entrada. Então, lembrando que a gente sempre entra junto, tá? Com solicitação do líder. E aí entra nesse ponto. Cara, a sua função nessas entradas vai ser ajudar seu time, se tiver algum clã por aqui, com o seu campo, com sua defesa. E se não tem, como é nesse caso,
é começar a dar o sensor infravermelho. Isso, cara, de novo, vou falar isso, mas isso é muito importante, tá? É uma skill muito boa, é uma skill que revela mais do que a chama reveladora e a do AD. E ela ainda reduz a esquiva. Então pensa que o Sicário tá escondido, cara. Você meio que já reduz um pouco da esquiva do cara e o cara ainda vai ser revelado. Então, e isso revela todo mundo. Então é uma skill muito boa. Então, cara, costuma sempre usar, sempre que você puder, pra ajudar seu clã. E aí, cara, você sair. Não sair correndo que nem um maluco. É você sair em conjunto com o seu time. Então, lembra que você vai, nesse momento, é você que está defendendo e ajudando o seu campo protetor. Porque se sair alguém ali e tacar um temporal ou uma tempestade, alguma coisa assim, é você que vai tancar para os seus aliados. Né? Então eu sempre uso sensor, independente de todo mundo estar com chama ali acontecendo, revelação, eu sempre utilizo, tá? Para não ter problema. A gente meio que entra num castelo mais tranquilo. Aqui aconteceu uma fatalidade, né? Que vocês vão ver a fatalidade que vai acontecer. Que tá impossível tancar esse carro. Outra coisa que eu sempre utilizo, tá? Seja na defesa, seja no ataque. Gás lacrimogêneo. Gás lacrimogêneo. Também vai dar hipotermia, vai dar congelamento. Aí você vai falar, putz, mas a chance é baixa? Não, não é baixa não, cara. Dependendo no nível que você tá, ele vai te dar um congelar em 9x9. Então, tipo, como se fosse uma nevasca. E isso aqui você spama que nem um maluco. Nesse caso aqui, o cara entrou e vai dar um meteoro, acabou. Se você vê, a gente ainda tanca o primeiro tetra do cara. Então, assim, a resistência em si é boa. O problema é que, cara, tá complicado. A gente ainda mata o Warlock dos caras, que entrou aí só pra encher os sacos, só pra me matar. Mas a resistência, beleza, tá ok. Só que tancar esse GX, esse Warlock tá um pouco complexo, cara. Até uma coisa que tá meio frustrante aí em alguns pontos, mas tá tranquilo, tá? E aí, novamente, eu vou ter que ir lá pra fronteira, tá? E dar uma acelerada pra gente não perder tanto tempo olhando isso, tá? Essa guerra foi bem mais tranquila, tipo, não teve tanto GVG, não teve tanta highlight, sabe? Mas eu acho legal até nessas guerras que são mais tranquilas, mostrar o que você faz, porque aí às vezes o pessoal acha que por ver vídeos de highlights, de Shura, só a classe de Shura é divertida, mas não necessariamente. As outras classes também são bem divertidas, tá? Não se apegue a só, tipo, putz, o cara tá de RK, dando highlight, entrando, matando todo mundo. Que às vezes foi um highlight que ele fez no momento, ou que ele conseguiu fazer de fato. E é isso, sabe? Tipo, não necessariamente a guerra se resume só a highlight. Então, tem outros pontos e tem outras classes que são muito divertidas para você jogar guerra. Então, eu tô migrando agora para um Shadow, por um Renegado. Aproveitando, eu vou fazer um vídeo sobre esse Renegado, sobre esse up que eu tô fazendo, tá? Com os equipamentos, ó, a gente já achou um GX aí. Então, assim, cara, a skill é muito boa. Então, nunca deixe de utilizar. Por mais que você, tipo, fale, putz, tô dando sozinho, que nem eu tava ali, eu usei. Porque GX é isso. A gente tancou ele bem com os equipamentos que a gente tem. Conseguiu botar e segurar. E GX é isso, cara. Ele vai vir escondido, vai te dar a lâmina 7 vezes até ele conseguir te matar. Então, se você utilizar o sensor, meio que você já fica ciente de onde ele tá e já também dá uma reduzida nas coisas dele. Aqui é um clã, a gente tá fazendo uma defesinha, tava começando a fazer uma defesa, então aqui era um clã que tava entrando. Se você reparar, a gente vai segurar, vai ser ok. Minha função, eu tô
Morto. Cara, isso me frustra pesadamente. O RK me deu. Nesse momento, qual que era a ideia? Eu vi que o meu Warlock estava ali em cima, e a ideia era justamente tentar segurar ele, porque esse RK ia matar o cara. Como eu tava com a vida baixa, vocês já viram o que aconteceu, né? Basicamente, eu tomei uma chapuleta aqui. E aí, vamos entrar, vamos voltar. Nem lembrava que eu tinha morrido com esse maluco aí. Voltamos, portalzinho no point, voltamos pra lá. Entramos. Bom, aqui começou a maluquice, tá? Tem horas que acontece isso, tem horas que muito clã entra no mesmo castelo, aí vira aquele GVG maluco. Então, assim, cara, realmente, ou você entra com o seu clã todo, ou não vale a pena você simplesmente entrar lá e dar um SD, matar o outro clã, porque meio que vai ser inútil já que seu clã não for entrar. Então, tem o clã aí dos patinhos que eu não sei o nome, não lembro se é um Belize, né? Antigamente no BRL o patinho era um Belize. Mas não vale a pena você entrar sem seu clã, e não vale a pena você entrar só pra explodir e fazer um highlight e seu clã meio que não conseguir fazer nada, tá? Então basicamente é isso. Aqui já tava lotado, já tava cheio, então não vale a pena simplesmente entrar no castelo. Eu me mato aí pra voltar, tá? Basicamente é isso, porque a gente ia ir pra outro castelo. Então eu entrei, me matei ali e tá tudo bem. Já foi pensado, tá? E aí basicamente a guerra continuou, a gente conseguiu pegar os castelos que a gente queria. Tirou os GBGs que a gente queria também. Teve partes que eu não consegui gravar, infelizmente, mas o ponto é que a utilidade do mecânico não é só chegar lá e. Eu tô olhando o que tem gente vendo ali. Chegar lá e simplesmente só explodir, tá, gente? Tem outros pontos, eu acho que é legal fazer esses vídeos. É um pouco mais explicativo. Não sei se vocês curtem também. Se curtirem aí, talvez eu faça com outras classes, eu faço com Renegado, que eu também curto muito jogar guerra com Renegado. Eu não curto jogar guerra com Shuras ou com. Infelizmente, tá? Eu me divirto muito mais jogando com classes que têm utilidade ou têm suporte do que classes que de fato vão lá e matar. Então, talvez eu faça por um Renegado também. O Renegado é um pouco mais movimentável, talvez, porque ele vai pular, vai dar máscara e faz. Mas a ideia é trazer esse conteúdo um pouco mais explicativo também para o pessoal que está começando, quer jogar guerra, mas não tem tanto entendimento. Existem funções que a gente faz e na guerra que são importantes para cada classe, então eu acho bem interessante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem esse vídeo e acharem que vale a pena continuar, dá um joinha aí, dá um like, comenta, para que eu possa saber se esse conteúdo é legal, se esse conteúdo é um pouco chato, se vale a pena fazer. É um conteúdo um pouquinho grande, porque meio que eu avalio metade de uma guerra, né, uma gravação. Mas dê uma força aí. Se vocês curtirem esse conteúdo, eu devo continuar fazendo, explicando. Talvez eu faça os conteúdos dos highlights, igual a pessoa costuma fazer, de SD, ou de algumas coisas que o nosso clã limpou, fez um GVG interessante, tá? Mas a ideia é essa, trazer um pouco mais explicativo, trazer um pouco mais demonstrando as skills na prática, né? Pra gente entender de fato o que você deve usar, o que você não deve usar, ou uma sugestão do que você deve usar ou não, tá? E é isso, gente. Muito obrigado aí por assistirem, se você ficou aí até o final desse vídeo. Eu demoro um pouquinho porque eu tô engajando nesse momento a fazer esses vídeos, mas espero que curtam. Tamo junto. Dúvidas, tamo aí, velho. Valeu!